Atenção para essa notícia que a gente traz aqui para vocês. Vocês se lembram de todo o caso que foi revelado em maio sobre a tentativa de falsificação de carteirinha de vacinação, que culminou com a prisão de um monte de gente, incluindo Mauro Cid. Atenção, em delação premiada, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, disse à Polícia Federal que obedeceu ordem ao articular a fraude dos cartões de vacinação contra a Covid-19. Segundo foi publicado no portal UOL, na mesmíssima delação premiada, Cid teria citado Bolsonaro como o mandante do registro falso. Esse relato contraria a versão do ex-presidente, que disse à PF desconhecer esse episódio. Renata Agostini, é fortíssima essa informação, e traz ainda mais tempero a essa situação que levou tanta gente para a prisão. Importante e esperado que Mauro Cid apontasse alguém, uma espécie de mandante nesse caso. Explico, gente. Vamos lá retomar essa história. Elisa lembrou muito bem, gente, olha, teve ali um caso desvendado pela Polícia Federal, não de tentativa, né, Elisa, de fato falsificação, porque no caso de Mauro Cid, dos seus familiares e de outros pessoas que estavam próximas a ele, inclusive, e em nome do, então, o presidente Jair Bolsonaro, foi feita de fato a falsificação do registro de vacinação num esquema que foi montado com servidores lá do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. A Polícia Federal já tinha ali todos os elementos, conseguiu montar como Mauro Cid e outras pessoas próximas montaram esse esquema fraudulento, para forjar uma vacinação da Covid por meio de mensagens, por meio até dos acessos e dos registros, por meio de depoimentos com servidores lá do Rio de Janeiro. Tudo isso já estava muito bem montado pela Polícia Federal. Portanto, quando soubemos da delação premiada, a decisão de Mauro Cid de firmar uma colaboração premiada, era esperado que, primeiro, ele reconhecesse algo que, nesse caso, a PF já tinha muito bem mapeado, mas que ele reconhecesse, esse é uma pré-condição, de uma delação premiada, e que ele trouxesse novos elementos. Nesse caso, novos elementos teriam de ser porque, por exemplo, Mauro Cid foi lá e articulou e operacionalizou uma fraude no cartão de vacinação de outra pessoa, que era Jair Bolsonaro. A questão foi uma ordem de Jair Bolsonaro? Não. Foi uma ordem de outra pessoa? Você muito bem lembrou, Bolsonaro sempre negou que tivesse qualquer envolvimento nesse caso. O portal UOL publicou hoje, numa reportagem de Aguirre Talento, que na delação premiada, Mauro Cid nomeia Jair Bolsonaro como mandante. O nosso âncora aqui da CNN, Gustavo Uribe, conseguiu confirmar uma parte importante dessa história, que Mauro Cid confessa que estava nesse esquema e que disse que estava seguindo ordens. E aí, esse é um ponto muito importante, Elisa, porque parte dos aliados de Jair Bolsonaro costumavam dizer que Mauro Cid poderia ter feito isso por um excesso de voluntarismo. Olha, foi lá, resolveu atuar, porque acha que isso poderia ser bom para o seu então chefe. Aqui, segundo a apuração de Gustavo Uribe, não. Ele está dizendo que ele fez a pedido, seguindo ordens. É importante a gente frisar, Elisa, que a gente está falando de apurações de uma delação premiada que ainda está sob sigilo, é natural que ela esteja nesse momento de apuração, e uma delação na qual o Mauro Cid fala sobre diversos casos. A gente já tinha a informação, por exemplo, que ele narrou uma reunião na qual o Bolsonaro tratou com os ex-chefes das Forças Armadas sobre uma trama golpista. Essa é uma nova informação que surge no âmbito dessa delação, Elisa. A Renata Agostini, nossa analista de política, explicando, esclarecendo tudo isso pra gente. Renata, até daqui a pouco, aqui no Live CNN.